presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ver meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ver meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem
Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Eu me chamo Sérgio. A paz, pessoal. Eu me chamo Verônica. Nós somos líderes do Ministério de Edificação de Famílias aqui da Igreja do Nazareno. Estamos mais uma quinta-feira com mais um programa Família em Foco. E vamos já em agradecimento. Estamos voltando, depois de um ano, aqui à igreja. A igreja passou por uma reforma e levou um ano. Estamos de volta e vamos continuar fazendo aqui os nossos programas aqui da Igreja do Nazareno em Boa Viagem. Que bênção da gente poder estar de volta à nossa casa, à nossa igreja querida, fazendo uma ordenança do Senhor. E para com isso, em agradecimento, não só a esse retorno, que estamos aqui na igreja, mas como toda noite a gente entrega, toda quinta-feira, entregamos esse programa nas mãos do Senhor através de uma oração. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, queremos agradecer a Ti, Pai, por esse retorno, Jesus, porque tudo está voltando, Senhor, ao que era antes, Deus. Muito obrigada, Deus, porque nós estamos aqui na Tua presença, estamos vivos, com saúde. Muito obrigada, Pai. Queremos consagrar mais uma vez esse programa Família em Foco em Tuas mãos, Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, Pai. Continua conosco, nos ajudando, nos orientando, falando conosco, ministrando, Deus, a Tua palavra em nossos corações, Deus, em nome de Jesus. E queremos desde já, Pai, pedir uma bênção especial a Ti, a todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite, Pai. Visita cada lar, Deus, nesse momento, Pai. Vai tirando toda tristeza, se houver na vida de alguém, Pai. Que caia por terra, Deus, toda e qualquer tribulação, toda e qualquer tristeza, toda e qualquer discórdia entre as famílias, Pai. Vai tirando, vai limpando, vai organizando a vida das pessoas, Deus, em nome de Jesus. E que elas tenham, Senhor, verdadeiramente um encontro contigo, Deus. Leva a Tua salvação, Senhor, para os lares, Deus, em nome de Jesus. Desde já, entregamos a Ti, Pai. Obrigada por tudo, Jesus. Nos capacita, nos orienta, Pai. E que a unção venha de Ti, Deus, nesse momento em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. Amém. E você que está nos assistindo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ativa a sineta para que vocês possam receber as notificações do nosso canal. E, se possível, se gostarem, dê uns likes, que ajuda bastante o nosso canal. Amém? E nessa noite a gente vai trazer um tema para vocês. Na verdade, eu vou contar uma história para vocês. Mas que a gente tenha como um tema, eu tenho a força. Não fica pensando que eu acho que é da minha faixa etária e talvez da sua também. Os mais novos talvez nem lembrem de He-Man, um personagem tão conhecido da TV, história em quadrinhos ou coisa parecida. Que ele sempre dizia, eu tenho a força. E é em cima disso que a gente vai conversar. E eu vou contar uma história para vocês em cima disso, de eu tenho uma força. Mas a gente vai voltar, vamos aqui para trás, Verônica, eu acho que para a gente poder fazer algumas consultas. E já começando a contar essa história para vocês, eu vou me colocar como sendo o personagem principal dessa história. Eu sou um milagre de Deus. A minha mãe era estéril e um certo dia chegou um anjo do Senhor e disse a ela que ela engravidaria. E engravidaria de um filho, que seria um separado do Senhor, seria um servo de Deus, um escolhido de Deus, para estar libertando um povo. E assim, mas para que isso acontecesse, ele fez algumas recomendações, que ela não podia tocar em comidas impuras, ela não podia beber bebida fermentada, ela não poderia cortar o meu cabelo. E isso foi feito. Eu nasci, eu cresci,
E minha mãe fazendo todas as coisas, meus pais, na verdade, fazendo tudo isso, sendo bastante obedientes. E eu cresci, me tornei um homem, um rapaz muito bonito, forte, muito admirado por todas as pessoas. Porque a minha beleza, a minha inteligência, a minha força principalmente. Por isso que eu falei, eu tenho uma força no início do programa. Não é? Então, a minha força principalmente. E tudo isso foi me dando fama, destaque na minha região, e eu me tornei juiz. Juiz de um povo, não é? Para poder libertá-los de um cativeiro de 40 anos. E assim, eu estava me achando. Eu podia, eu fazia, eu acontecia, conforme as minhas vontades. Não é? Até a minha adolescência, obediente aos meus pais, obediente a Deus, porque foi um enviado de Deus que tinha dado essa bênção para minha mãe, por isso que eu digo que eu sou um milagre, que eu era talvez um caso impossível de acontecer, mas eu comecei a mudar um pouquinho o rumo da minha vida. Eu comecei a descobrir os meus desejos, as minhas vontades, e nas minhas andanças, numa dessas minhas andanças por onde eu passei, eu avistei uma mulher muito bonita que me chamou a atenção. E eu olhei para aquela mulher e voltei para casa e disse a meus pais, só que era uma mulher estrangeira, não era uma mulher do meu povo. E a minha mãe e o meu pai me disseram, mas será possível que dentro de tantas mulheres que tem aqui no nosso povoado, que tem aqui na nossa região, as nossas irmãs, o nosso povo, não tem nenhuma mulher que lhe agrade? Mas a minha vontade estava prevalecendo. E eu disse aos meus pais, não, eu quero aquela mulher. E ainda pedi para que meu pai intermediasse essa história, né? Que meu pai fosse atrás, era uma filisteia. Né? Era um povo, um povo inimigo nosso. E aí eu fui atrás daquela mulher. Nesse caminho que eu estava indo em busca dessa mulher, eu cheguei lá e nesse caminho eu encontrei, para vocês terem uma ideia como eu era forte, como eu era corajoso, eu me deparei com um leão feroz e eu peguei esse leão e estraçalhei com minhas próprias mãos. Estão vendo como eu era forte? Estraçalhei, eu podia. O que aparecesse na minha frente, eu dava conta. E aí eu fui atrás daquela mulher que eu cobicei, que meus pais não queriam, meus pais eram contra, mas eu fui atrás daquela mulher. Cheguei lá, eu casei com essa mulher, né? Tomei ela como esposa, e vinha voltando. E, enfim, fiquei um tempo com essa mulher e vinha voltando terminei que deixei essa mulher. Me desencantei e deixei aquela mulher. E eu voltando, depois de algum tempo, eu encontrei aquele leão que eu havia estraçalhado, que eu havia morto. E dentro desse leão tinha uma colmeia com mel, um mel docíssimo. E eu peguei aquele mel, que estava dentro desse cadáver desse leão, e levei. Fui no meio do caminho já me lambuzando, comendo, e levei para os meus pais, sem nem eles saberem a procedência daquele mel. Só para lembrar a vocês que quando o anjo apareceu à minha mãe, quando ele se revelou à minha mãe, ele disse que não éramos para tocar em comidas impuras. Ali eu estava mexendo no que estava dentro de um cadáver, de carne morta. E eu peguei aquilo, já fui contradizendo e contrariando a vontade de Deus e o plano de Deus, o propósito que Deus tinha para a minha vida. E cheguei, o pior de tudo, que ainda levei meus pais a pecarem também, mas sem eles saberem que estavam comendo uma comida impura. E assim foi feito, e ali comemos, e aí eu resolvi voltar para buscar aquela mulher que eu havia abandonado. Quando eu chego lá na casa dela, o pai dela já havia dado em casamento a outro homem. E eu me revoltei. Como assim? Que absurdo! Ela era minha mulher, mas eu havia abandonado ela. Mas eu voltei querendo tê-la novamente como esposa. Só que o pai já tinha, como eu falei para vocês, tinha dado para outro homem. E eu me revoltei. E com essa minha revolta, eu peguei 300 raposas, amarrei tochas
no rabo dessas raposas. Quem conhece raposa sabe que tem aquele rabo em pé, felpudo. Eu amarrei tochas e soltei essas raposas nas plantações dos filisteus. Que essa mulher que eu tinha me casado era uma filisteia. E ali destruiu toda a plantação deles, deixando eles assim na rua da amargura, na miséria. E os filisteus, para se vingar dessa história também, mataram a que era minha esposa e o pai dela. Mas eu tampouco estava ligando para isso. Eu voltei e fui, e nessas minhas andanças, nessas minhas voltas também, eu passei numa determinada cidade, e chegando nessa cidade, quando eu chegava nas cidades, eu sempre procurava prostíbulos para descansar. Ou seja, eu muito bonito, muito desejado, e chegava nos prostíbulos e logo era a sensação. E cheguei para passar uma noite com uma determinada prostituta. E aí, se eu não me engano, em Gaza, né, essa prostituta era de Gaza, e eu chego lá, e logo em seguida os filisteus sabem que eu estava pernoitando naquele prostíbulo. E mandaram uma série de homens para ir atrás de mim. Eu não temia nenhum deles. Eu tinha força. Eu podia, eu era poderoso. Eu destruía tudo e que viesse contra mim. Contra a minha... viesse testar e de me impedir de fazer alguma coisa. E aí cheguei nessa cidade. A primeira coisa que eu fiz, eu vou desmoralizar esse povo. Eu arranquei os portais, né, de entrada dessa cidade. Arranquei os portais, botei nas minhas costas para mostrar para eles que eles ali não podiam comigo de jeito nenhum. Aquelas portas que talvez tenham impedido vários inimigos de adentrarem naquela cidade, eu arranquei com facilidade, botei nas minhas costas e ainda levei para um monte para que eles se envergonhassem, que está ali, ó, essa porta de vocês não vale nada, está ali no monte, porque eu tenho a força, eu posso. E daí, continuando nessas minhas andanças, cheguei em Judá. Quando eu chego em Judá, com a minha autoconfiança total, chego lá em Judá e o que é que eu faço? Nas minhas andanças em Judá também, os israelitas ficaram muito assustados, porque sabia que os filisteus estavam à minha procura. Então, temendo confrontos, eles avisaram logo aos filisteus que eu estava lá. Os próprios israelitas chegaram lá e eu era juiz, não é? Eu era quem decidia as coisas, quem determinava as coisas, mas aí aquele povo veio e me entrega para os filisteus, chama os filisteus. Coitado dos filisteus. Vieram 1000 filisteus, eu aniquilei todos com a queixada de um jumento. Eu peguei a queixada, saí quebrando tudo, eu sei que eu aniquilei 1000 filisteus. É claro, quem vai contra mim? Não tem nenhum que possa contra mim. Eu sou o escolhido de Deus. Eu sou o separado por Deus, né? Eu fui ungido por Deus. Então não vem ninguém contra mim. Mas, ainda assim, continuando minhas andanças, encontrei uma prostituta que eu me apaixonei. Eu me apaixonei, não sei nem lhe dizer que nacionalidade ela era, mas eu sei que ela era estrangeira. E, para vocês terem uma ideia, ela conhecia, que a minha fama corria mundos, ela me conhecia, eu bonito, forte, temido. E aí, ela, já sabendo tudo isso, mas como uma prostituta, ela não era de confiança. Ela foi subornada pelos filisteus, mas eu estava cego. Sabe o que é aquela cegueira? Eu estava apaixonado e eu estava cego. E aquela cegueira me levou ao tal ponto de querer viver com ela. E começava, e ela já subornada pelos filisteus, querendo descobrir de onde vinha a minha força. E é claro que ninguém sabia, porque quando, com os meus pais, foi feito um pacto, uma aliança, onde eu não poderia revelar de onde vinha a minha força. Né? Eu, como nazireu, foi dito que não podia ser cortado o meu cabelo. Só que eu não podia dizer isso, que minha força estava no meu cabelo. E fui,
ela chegava e toda cheia de carinhos e de salamaleques, como a toda boa prostituta sabia fazer com os homens lá, a sedução das prostitutas com os homens. Assim ela começou a fazer comigo, como fazia com os outros também. Mas eu fui me deixando envolver. E minha cegueira cada vez mais aumentando. E ela insistentemente me perguntando de onde vinha a minha força. E eu dizendo para ela, sempre inventava uma história para ela e não convencia. E isso ela chorosa, você não confia em mim, você não sei o quê. Eu disse, está certo. Eu perco minha força se tiverem sete ligas, 7 ataduras ou cintas de couro macio, se me amarrarem. Aí eu não consigo resistir, eu não vou ter força. E assim ela correu, disse aos filisteus, esses filisteus vieram, me amarraram, e é claro que eu facilmente estourei todas essas cintas. Ela ficou furiosa e com raiva, e chega para mim e diz, você não me ama, você não confia em mim. E a gente, homem, às vezes, a gente cego, a gente se deixa envolver por aquela situação. E eu brincava com ela, porque eu pudesse vir, pode vir não sei quantos filisteus, me amarra, me bota de cabeça para baixo, tudo, e nada iria acontecer. E até que ela me colocou no canto da parede e disse, se você não me contar, é porque você não me ama, é porque você... E é claro que isso ela vinha com carinhos, com afagos, com beijinhos, com todas as coisas que ela poderia me seduzir. E eu caí. E fui e contei para ela que a minha força estava no meu cabelo, que eu não podia cortar o meu cabelo, porque se eu cortasse o meu cabelo, eu iria perder a minha força. E dessa forma, eu contei, ela me acarinhou, me colocou entre as pernas, minha cabeça entre as pernas, começou a fazer um cafuné, a me alisar, e ali eu adormeci. Quando eu adormeci, veio os filisteus e cortaram o meu cabelo. E no que cortaram o meu cabelo, eu perdi a minha força. Eu contei o meu segredo. Eu rompi o pacto que eu havia feito, que tinha sido me instruído que eu não poderia fazer. Eu rompi. E aí eu perdi a minha força. E fui humilhado. Me cegaram os olhos, me levaram preso, me colocaram no local de humilhação, girando um moinho, fazendo um trabalho, eu que era o forte, o bonito, o inteligente, né? Estava ali, subjugado aquele povo filisteu, né? Envergonhado, e me colocaram todo aquele povo que não era o meu povo, me olhando, zombando de mim, e eu ali, envergonhado. Mas naquele momento eu me arrependi de uma forma, porque me amarraram, me acorrentaram a 2 colunas, as colunas principais do templo. Tinha aproximadamente, só acima do telhado, tinha 3.000 filisteus. Fora abaixo, o tanto de filisteus que tinha ali abaixo. E ali fui amarrado. Dessa forma, eu me arrependi verdadeiramente, porque eu estava ali. Um homem que era o ungido do Senhor, que era o separado, o nazireu, né? O que estava destinado a trabalhar para o Senhor, o ungido do Senhor mesmo. Cheio de honras. Que tantas honras que eu tive, tantas honras que o Senhor tinha me dado, né? Que Deus tinha me dado. Tantas vezes que Deus me visitou. E foi comigo no leão, quando eu estraçalhei aquele leão, foi comigo quando eu matei 1.000 filisteus com a queixada de um burro. E aí eu estava ali, entregue, envergonhado, subjugado, não é? Toda aquela minha fama jogada ali na lama. Mas ali naquele momento eu me arrependi e clamei a Deus. Pedi que Ele me desse pelo menos mais um minuto de força. E assim Ele concedeu. Né? Que eu precisava me vingar dos filisteus ali. E Ele concedeu. Eu, de uma só braçada, eu derrubei as 2 colunas e matei milhares de filisteus. Mas, para que vocês possam entender, o meu nome é Sansão. A mulher que me traiu, Dalila. E essa é uma história, não muito diferente talvez da sua história, da minha história e de história de tantas pessoas que a gente vê hoje em dia. De pessoas que são ungidas do Senhor,
são escolhidas do Senhor e por desobediência se afastam do Senhor. Por vontade própria, que é aquilo que eu falei para vocês, eu sou, eu posso, eu faço. N pessoas dizem isso, né? Se julgam mais inteligentes do que as outras pessoas, se julgam mais poderosas, que se julgam mais ricas, enfim, se acham que pode e vão fazendo conforme a sua vontade, ignorando todos os planos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida deles também. E o que aconteceu com Sansão? A morte. Da fama para a morte, e uma morte em vergonha. Isso é que a gente queria conversar com vocês hoje à noite. Que a gente separou, para que a gente pudesse conversar de o quão estamos suscetíveis. Eu, você, é aquela história, Verônica, que de repente diz: aquele que está em pé, cuide de não cair. Ele realmente não deu tanta importância para a missão que ele tinha. Porque ainda no ventre da mãe dele, né, Deus falou para a mãe dele que ele vinha com uma missão, né? E aquela missão o Senhor daria aquela força para ele ajudar os israelitas, né? Ali que estavam aprisionados, né? A libertá-los, que eles estavam ali há 40 anos aprisionados, né? Então, assim, o ministério, né, de Sansão foi mais ou menos 20 anos. Nesse dia, né, da morte dele, eu acho que ele matou mais gente do que esses 20 anos, né, que ele tinha, que morreu muita gente, né? Foi uma coisa horrível que aconteceu. Mas fruto de quê? De uma desobediência. Na verdade, a força dele, né, simbolicamente, estava no cabelo. Mas, na verdade, a força dele estava em quem? No Senhor, na unção do Senhor. E quando ele desobedeceu, que ele contou ali a Dalila o segredo dele, ali foi uma desobediência, ele caiu. Né? Então, muitas vezes, a gente acha que a nossa força está no ministério, que a nossa força está em nossas mãos, que a nossa força está nos nossos dons e talentos, que a nossa força está protegida porque a gente vem para a igreja, porque a gente ora. Gente, a nossa força está em obedecer o Senhor. Porque quando a gente está obedecendo o Senhor, a gente está com a unção do Senhor em nós. Quando a gente desobedece, quando a gente está pecando, o Senhor se afasta de nós. E a gente perde a nossa força, né? Como ele colocou, né, talvez no cabelo dele, ou achando, né, que não, eu sou o queridinho de Deus, eu sou o filhinho preferido de Deus, né, e nada vai me acontecer. E mesmo assim, ele começou a fazer como ele queria. Ele não deu importância aos desígnios, ao valor que Deus tinha dado a ele. Como hoje a gente vê muito isso, gente. E uma coisa que eu acho bem interessante, Verônica, também, a gente vê, os pais dele orientaram. Como a gente faz isso com os nossos filhos. É verdade. Eu faço com meus filhos, vocês fazem com os filhos de vocês. A gente vê para a nossa família caminhos que a gente sabe que são os caminhos seguros, os caminhos corretos, não é? Que a gente não olhe, porque é muito fácil a gente olhar e se encantar com as coisas que nos oferecem, não é? O mundo hoje nos oferece muita coisa, né? É muito atrativo, como aquela bela mulher que ele viu, aquela filisteia que ele viu e que ele se apaixonou, como as prostitutas que ele também, contrariando a vontade de Deus, ele usava, e contrariando a vontade dos pais, porque os pais orientavam, não faz, e ele fez. Aí a gente diz hoje, e quantas vezes também, gente, eu não vou me isentar, não na proporção de Sansão, mas quantas vezes meus pais chegaram para mim e me disseram: Sérgio, não, você não vai fazer isso. Ah, eu quero ir para tal canto, eu quero fazer tal coisa, eu quero, sei lá, e alguma decisão que eu queria tomar e que a gente via pela minha imaturidade ou por apenas enxergarmos até aqui. Né? Nossos pais, nós agora como pais entendemos muito mais isso, a nossa visão é mais além, né? Pela nossa idade, pela nossa experiência, é muito mais além. Imagina a visão de Deus com a gente,
Verdade. E assim, a gente orienta os nossos filhos desde pequenininhos, né? Desde que eles nascem. Mas chega uma certa época, né, da vida deles, que eles amadurecem, já são adultos, tem coisas que a gente não pode fazer por eles. Eles têm que ter as próprias experiências deles. Mas cabe a nós, pais, realmente estar ali orientando, pagando preço de oração, né? Chegar e dizer, quer fazer isso errado, né? Não é lavar as mãos. É, né? não lavar as mãos, exatamente. A gente tem, né, que saber que a gente orientou, a gente fez a nossa parte, a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, gente. E pagar o preço ali em oração. E estar sempre falando. Agora, a gente não pode obrigar eles a obedecerem, porque eles vão ter a experiência deles, não é? Mas muitas vezes, a gente vê que os pais acabam achando que não tem nada demais, não tem nada demais, não tem nada demais. Quando a gente vê, vem o prejuízo emocional para os nossos filhos, né? E a gente realmente tem que estar muito em vigilância, porque vigiando sempre, que foi o que faltou em Sansão. Ele não vigiou. E principalmente quando você está dentro do emaranhado, como ele, né? Ele se realizou ali com a força dele, que a missão ali em Sansão era para ajudar com os filisteus, né? A libertar o povo. Mas ele usou a força dele para outras coisas, para o seu bel prazer, né? Para ele próprio. E não para cumprir a missão, né, que Deus tinha determinado para a vida dele. E, infelizmente, né, ele morreu com uma morte terrível, humilhante. Eu fico imaginando a posição dele, que quando eu estava lendo, eu fiquei, meu Deus, como ele não sofreu naquele momento, né, que ele estava ali preso. Todo mundo zombando dele, ali os filisteus, furaram os olhos dele, ele ficou cego, né? É muita humilhação para um homem que se achava. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o forte, eu posso todas as coisas. E ele até era, né? Mas não por ele, mas pela unção de Deus na vida dele. Exatamente. Só que usou para um caminho errado. Né? Exato. E aí a gente vê, Verônica, quantas vezes a gente, talvez numa negociação, num emprego, né? A gente vê oportunidades. Oportunidades que a gente muitas vezes entra de cabeça, porque isso é aquela cegueira espiritual, que eu vejo claramente que Sansão, ele cegou espiritualmente. Totalmente. Né? Tipo assim, Cegou. não vai acontecer nada comigo, porque Não. Deus é comigo, Ele está Deus em é mim, eu tenho uma comigo. força. Ele não conseguiu enxergar o outro lado. Mas chega, né? Quando a gente desobedece ao Senhor, chega. Bem, né? é tudo assim, as consequências vão existir. Então a gente vê situações que a gente entra, né, hiperatrativa. Talvez quem esteja de fora até diz, isso não vai dar certo. Né? Isso não está caminhando para uma coisa que vai dar certo. Mas você está tão cego, está tão empolgado talvez com ganhos que você vai oferir, com situações que podem lhe proporcionar, que você cega. Eu digo não só isso nesse sentido, mas como também, quantos homens, né, quantos pais de famílias têm colocado as suas famílias em xeque, porque se encantou com a colega de trabalho, que é claro, a sedução, o pecado, gente, né? A gente estava vendo isso, o pecado ele não vai se apresentar de forma feia. Ele não é feio, ele vem sutilmente bonito, vem lindo e você não percebe, se você não estiver vigiando, você não percebe. Quando você vê, você está ali, né? É envolvido de tal forma, aí como diz, se você tem, e eu sempre digo, gente, o inimigo, ele conhece a você, conhece a mim, conhece as nossas fragilidades, né? Conhece as nossas dificuldades, e é nessas fragilidades e dificuldades que ele vai agir. Que como fez aqui com Sansão. Sansão era um cara bonito, era um cara desejado, tanto é que o pai dele disse, tantas mulheres aqui que lhe admiram, você vai buscar mulher fora, né? Então, tudo isso se mostra... Ele sentia prazer nas coisas difíceis. Eu acho que era uma atração que ele tinha pelas coisas erradas. Tipo, né, era desafiador para ele. Para ele. Eu acho que ele ia ali, né, casar com uma israelita direitinho, não dava prazer, né? Ele queria desafiar. Ele gostava de coisas assim que fosse realmente, no caso, que trouxesse o pecado para ele, né? É aquela história, gente. Atração. A tendência ao mal. Ele tinha tendência ao mal, ele queria o perigoso, o diferente. Ele ia atrás, como ele foi atrás da Filisteia, como ele ia atrás de prostitutas. Ele queria o diferente, o proibido. Ele né? sabia que era errado,
mas ele não tinha noção do que Deus poderia fazer por isso. E muitas vezes, realmente, a gente sai do foco, né? A gente está no foco certo e às vezes a gente sai do foco por uma cegueira mesmo espiritual e até mesmo pelo desejo, né, da pessoa e se dá mal, né? E a gente acaba se dando mal, porque a gente saiu do foco. Aí voltando para aquilo, aquele pai de família, aquele varão que se vê seduzido por uma mulher do seu meio de trabalho, né? Que começa sutilmente, né? Aí, como diz muitas vezes, né? Não é interessante que o homem casado dê carona a mulheres, porque é nas sutilezas que a gente vai vendo, que vai se envolvendo. Então se aparta do pecado, né? Do que pode te levar a pecar. E como a gente diz, não vai mandar ninguém feio, não. Né? E eu estou dizendo isso para o lado do homem, mas para o lado da mulher também. Né? A mulher recebe as investidas também. Com né? certeza. A sedução se apresenta para a mulher também. Né? Se você não está focado, que não foi o caso de Sansão, em saber dizer não, em saber... A gente ouviu recente uma pregação de que, eu não sei o versículo, mas um versículo muito, muito conhecido, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como diz, como aqui Sansão, ele sabia qual era o caminho, ele sabia qual era a verdade e sabia a vida. Porém, ele decidiu a não andar no caminho. Ele optou em não andar no caminho, não é? Porque quando a gente se fala, e nessa pregação que nós ouvimos, falava muito disso, de que quando você está no caminho, onde você estiver, você vai estar no caminho. Seja no seu trabalho, seja na praia, seja na sua faculdade, na sua escola, a gente tem que estar no caminho, que o caminho é Jesus. Se diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então a gente tem que estar realmente andando nesse caminho. Porque se a gente andar no caminho, se Sansão tivesse andando no caminho que foi dito para ele, nada disso teria acontecido, não é? Esse versículo que Sérgio citou, é bom deixar claro, né? Ele está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E tem a continuação. E a continuação é: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Por mim, né? Então está querendo dizer assim, que Jesus é o caminho. Né? Ele ignorou completamente, aqui era Deus, ele ignorou a Deus, ao pacto, à aliança, ao milagre, que como eu disse, que ele era um milagre, foi um milagre, que veio de um ventre estéril. Foi dada essa oportunidade para que ele fosse o libertador daquele povo filisteu. Então, muitas vezes, o Senhor nos comissiona para muitas coisas, contando conosco, não que ele precise da gente. Ele não precisa, nunca precisou da gente, mas ele quer ver a nossa fidelidade, ele quer ver o nosso compromisso, a nossa obediência, para que a gente ande no caminho dele. E muitas vezes a gente está ali no caminho do Senhor, fazendo algo, alguma missão para o Senhor, e muitas vezes a gente se encontra desanimado, querendo desistir, eu vou parar, porque a gente não vê, muitas vezes até... Aos nossos olhos, a gente não sabe o que é que Deus está fazendo, né? Porque Deus faz coisas que a gente nem imagina. Mas muitas vezes a gente está querendo até aplausos para a gente, e a gente, quando não vê, a gente, não, está tudo errado, eu vou desistir, eu não vou continuar. Gente, se Deus mandou, vá. A gente tem que obedecer. E pronto. Resta saber. A gente não precisa estar sabendo o que é que Deus vai fazer. A gente só basta obedecer. Se Sansão realmente ali tivesse obedecido em tudo, a história teria sido outra, né? Com certeza. Aí a gente começa a ver, né? E que a gente tem que tirar como lição. Com certeza. Com Sansão, né? Os erros que Sansão cometeu, né? Vários erros ele cometeu. Né? Imagina, né? Um dos primeiros erros que ele cometeu foi autossuficiência. Que é aquilo que eu já falei para vocês do eu posso, eu sou, eu faço. E ele se achava bala, né? Então ele pode fazer tudo isso. Então a autossuficiência, eu não dependo de ninguém. Por isso que ele não escutava ninguém, principalmente seus pais, né? Porque se tivesse escutado os pais, né, teria saído da linha do pecado, mas ele fazia o que ele queria, né? É quando eu digo, jovens, né, escutem seus pais. Verdade. Quando a gente sempre falou para os nossos filhos, e uma certa vez a minha filha, até a gente dando talvez uma repreensão ou um conselho a ela, que ia de encontro ao que ela queria, aí ela chegou e disse para a gente: vocês não me amam, quem me ama são minhas amigas. Aí a gente, epa,
espera aí, né? Se a gente não lhe amasse, a gente não estaria preocupado com que caminho você ia seguir. Agora, como a gente lhe ama, é que a gente se preocupa com o seu caminho. É a mesma coisa o Senhor conosco, né? Se Ele não nos amasse, a gente podia fazer o que a gente quisesse, as consequências vão vir, a gente ia se estrepar, ia acontecer um monte de coisa, e Ele nem aí. Só que como nós pais, se a gente vê os nossos filhos sofrendo, Deus também do mesmo jeito, Ele vai sofrer vendo a gente sofrendo, não é? Então, assim, é isso que a gente diz, a gente só aconselha a quem a gente ama. Se eu não ligo, segue o caminho que tu queres, não é? Então, uma das coisas foi essa, um dos principais erros foi esse, foi a autossuficiência. Outro erro que Verônica até já falou é o que? A desobediência, né? Exato, né? Que a gente falou aqui várias vezes, né? Saiu do foco, não teve noção do que poderia acontecer. E a gente totalmente a falta de temor. Ele não teve, né? Nem um pouco falta de temor. Porque ele achava que Deus não deu a força, eu nasci assim diferente, né? Porque ele nasceu realmente afastado. E os pais, quando ele era criancinha, os pais com certeza criaram eles ali separados, né? Do pecado ali. Mas quando ele cresceu, né? Dono do seu nariz, ele foi fazer o que ele bem queria, né? E a falta do temor, de temor a Deus é o que tem acontecido demais hoje, né? Porque a gente acha que nada é demais, faz uma coisa errada. Não, isso não é nada demais, não, isso é besteira. Deus nem está vendo. Gente, Deus vê tudo. Primeiro, Ele vê a intenção do seu coração, né? Que é uma coisa que, meu Deus do céu, Ele vê a sua intenção. Então, Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe porque a gente está fazendo isso, aquilo. Até se a gente deixar de repreender, né, os nossos filhos por algum motivo, até isso pesa para o Senhor. Por que você não repreendeu? Porque um dia a gente vai prestar conta, e é verdade, né? Um dia a gente vai prestar conta, que a gente nunca deixe de orar pelos nossos, né? Pela nossa família, porque eu tenho certeza que Deus ele escuta todas as nossas orações, né? Que a gente nunca desista, porque tem gente que desiste, né? Eu ouvi uma vez uma mãe dizendo: eu desisto do meu filho. Ele era assim, estava no meio das drogas, né? Sofrendo muito, um menino novo, na faixa de 20 anos. E a mãe, eu ouvi ela dizendo: eu desisto do meu filho. Aquilo me chocou na época, porque Deus ele nunca desiste de nós. Nunca. E ela ali abriu a boca e disse: eu desisto do meu filho. Ainda hoje ela paga o preço pela vida do filho dela, né? Porque a gente não deve desistir dos nossos, nunca, jamais. Além de autossuficiente, Sansão, desobediente, inconsequente, não pensava em nada que ia acontecer. Que é muita coisa que a gente hoje faz sem pensar nas consequências que vai ter. O que é pior que tudo, gente, essa inconsequência é isso assim, vocês não saber as consequências que aquela sua atitude, aquele caminho que você seguiu vai trazer, né? Quando você é só, ruim. Quando é com a sua família, pior ainda, né? Porque todas as nossas atitudes que nós façamos, sejam individualmente ou coletivamente, como família, as consequências vão vir, né? E se a gente faz coisas erradas, em consequências ou individual, que reflete no grupo, na família, ou como toda a família. Porque tem famílias que todos erram, todos vão para um caminho errado. A cegueira, às vezes, não é só num. Quando é só num, mais fácil do outro perceber e tentar corrigir aquele caminho. Mas quando a cegueira é geral, né? E tem coisas que as pessoas... Porque eu até li isso recente, que uma mentira dita repetidamente passa a ser considerada uma verdade, né? De tanto que foi falada aquela mentira, começa a se acreditar que é uma verdade, né? Nunca vai passar a ser uma verdade, mas começa a se acreditar que é uma verdade, né? Então, tudo isso a gente sempre é assim, muito atento às inconsequências. A gente não pode tomar atitudes com medo, assim, preocupado. Temos que nos preocupar com os resultados dessas nossas atitudes, né? Então, inconsequência, negligente, né? Imaturo, né? A gente viu que ele foi completamente imaturo, né? Porque ele foi jovem. A gente sabe que todo jovem passa por um momento de transição, né? Principalmente o jovem cristão, né? Aquela fase do mundo, da igreja. A sedução do mundo, A sedução, né? do mundo, né? Como o Sérgio falou aqui, ela vem bonita. E é difícil, né? Então... Mas a gente vê a imaturidade dele também, Verônica, mas eu vejo, ele era juiz. E mesmo ele sendo juiz,
Ele foi imaturo. Como é que esse homem, né? Como é que Adulto, né? Sansão, adulto, que foi outorgado o cargo de juiz a ele, né? E juiz não era qualquer pessoa, né? Você tinha que ter uma conduta, né, ilibada, aquela coisa toda, para ser um juiz. Você está julgando as pessoas, né? Você está determinando, está sentenciando as pessoas. Então, como é que pode aquele homem, com todo o seu conhecimento, né, agir imaturamente? Né? E quantas vezes a gente vê pessoas que você nem espera tomando atitudes que você não entende. Como assim? Essa pessoa não é ignorante ao ponto de saber que aquilo vai trazer consequências. Mas, enfim, cega, né? Que eu sempre disse, a cegueira é isso. E a cegueira te leva ao pecado. Isso é fato. Né? Então, são vários erros. A infidelidade dele também. Tanto que Deus foi presente na vida dele. Tanto que Deus, tantos momentos. E aí a gente vê também conosco, quantas vezes a gente vê os livramentos que o Senhor já nos deu, né? Vê as providências dele, né? As provisões que ele nos proporciona, e ainda assim nós somos infiéis. É verdade. E acho interessante, Sérgio, naquela parte, né, que ele fica ali, quando ele está preso, né, já no fim da vida dele, como ele foi humilhado. Né? Porque imagina, todos os filisteus, que antes de tudo ele matava os filisteus, né? E ali ele sem poder, né, matar os filisteus, como ele foi humilhado, porque ele foi, serviu de chacota ali, né? Todo mundo zombando dele, fazendo tudo. E a gente vê aquele versículo, né, que diz aqui, os humilhados serão exaltados, né? E os exaltados serão humilhados, né? Que está lá em Lucas 14, 11. E a gente viu aqui, né, que por ele se exaltar o tempo todo, no final ele acabou sendo humilhado. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que a importância, né, realmente, assim, da gente conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, porque quando a gente for fazer alguma coisa de errado, a gente lembra daquele versículo, meu Deus, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Porque a Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade e tudo que está na Bíblia acontece de fato. Mas muitos realmente perecem, né, por não conhecer a palavra. E é verdade, mas quando você começa a conhecer a palavra, você é mais cobrado realmente por Deus, porque você conhece a verdade, né? Pela ignorância, quando você não conhece e tal. Mas quando você conhece a palavra e você faz a coisa errada, é muito mais difícil, né? Porque você não é mais ignorante. Então, assim, ele, com certeza, ele sabia, né? Ele sabia o que era certo e o que era errado, porque os pais estavam ali, junto deles, falando, orientando, não faça isso, não faça aquilo. Mas ele só fazia o que ele queria, né? Então, assim, ele não era ignorante, né? Ele tinha a certeza de que mal nenhum aconteceria a ele. Não importando se ele estava infringindo o combinado, quebrando pactos, buscando abrigos onde habitava o pecado. Porque, como diz na história dele, ele sempre se refugiava, sempre pernoitava em prostíbulos. Prostíbulos, local de pecado, de traição, de bebedices, de tanta coisa ruim, e era lá que ele buscava. Não é? Então, como é que pode essa pessoa separada por Deus viver dessa forma tão dissoluta? Então, infelizmente, é dessa forma. Deus tinha planos maravilhosos para a vida de Sansão, né? Quando Deus permitiu ali, né, que a mãe dele engravidasse, Deus sonhou um plano para ele, né? Foi determinado um plano lindo, maravilhoso, mas infelizmente a gente tem um livre-arbítrio, né? Sansão, ele tinha um livre-arbítrio, né? É verdade. E já estamos chegando próximo ao final do nosso programa, e eu queria dizer para vocês que não é porque estamos nos caminhos do Senhor que a gente está, como Verônica falou, isso é obrigação nossa, a gente está em oração, em busca do Senhor, em comunhão, tudo isso é obrigação de todo cristão, mas que a gente fique atento, que o inimigo ele está ao nosso derredor, né? E que a qualquer momento, qualquer vacilo, nós podemos ser tragados por ele. Por mais prontos que estejamos, mas nunca estamos 100% prontos. O ideal seria que estivéssemos blindados, confortável, como Sansão achou que era. Ele achava que ele era blindado, que nada ia acontecer de mal a ele. Mas, eu digo a vocês, essa blindagem,
é a misericórdia do Senhor, é o amor de Deus. Mas estamos sim suscetíveis, sujeitos a cair até essa mudança. O ideal seria que vivêssemos na plenitude do Senhor o tempo todo, e é isso que o Senhor sonha e espera de nós. Mas a nossa natureza humana, a nossa ambição, a nossa imaturidade, por mais que estejamos buscando minimizar, né, essas características tão negativas, porque um cristão genuíno, ele não tem nem que se preocupar com isso, que ele saberia que não estaria exposto a nada disso que aconteceu com Sansão. Se ele tivesse seguido tudo direitinho, fazendo a forma, ele teria sido um homem muito conhecido na história, né? Ainda é considerado talvez um herói por ter morto quantas pessoas com sua força, porém não é um exemplo a ser seguido, não é? Apesar de ter sido considerado um herói, mas não é um exemplo a ser seguido, não é? Esse eu tenho uma força não é assim, dessa forma. A nossa força não está em nós, a nossa força está no Senhor. E sem o Senhor somos extremamente fracos. Não é um cabelo que vai determinar a nossa força, mas a nossa crença, a nossa fé e a nossa obediência ao Senhor. Isso sim determina a nossa força. E assim, Sérgio, a gente tem que ter realmente ciência de que a gente está aqui na Terra, nós somos homens, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor está nos dando sempre uma segunda chance. Então, que a gente aproveite, né? Faça uma reflexão. Onde é que a gente está errando? Senhor, se eu estou cega espiritualmente, rasga, né, ali a minha visão, rasga meu véu, Senhor, para que eu consiga olhar as coisas espiritualmente. Né? Porque Sansão, ele foi abalado espiritualmente, né? Totalmente morto espiritualmente. Porque quando o Senhor deixa, né, sai da nossa vida, nosso corpo, a gente fica vazio e a gente fica morto espiritualmente. Então, assim, que a gente faça uma reflexão. Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Porque muitas vezes a gente até está fazendo uma coisa errada, mas a gente não tem ciência, a gente não tem noção, a gente não está enxergando. É verdade, pode acontecer sim. Né? Então, que a gente, nesta noite, que a gente pare, né? A gente vai orar, que a gente pare verdadeiramente e a gente faça uma reflexão. Senhor, onde eu estou errando? Me mostra, né? Revela onde é, porque muitas vezes a gente está cego mesmo. Revela, né? Vamos pedir ao Senhor para revelar onde está a nossa falha, onde a gente está errando, para a gente orar, a gente pedir perdão ao Senhor, a gente se arrepender, porque o Senhor, Ele faz tudo novo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Consertar, né? Porque erramos, todos erramos. Quantas vezes nós erramos? Meu Deus, a gente erra, porque a gente, como eu acabei de dizer, nós somos humanos. Só quem não erra é Deus, né? Mas a gente é humano. Mas a gente pode se arrepender, a gente deve se arrepender, a gente deve pedir ao Senhor para nos ajudar. Senhor, como eu posso fazer isso para consertar essa situação que está? Né? Que Ele é Deus de amor e Ele vai nos ajudar. Amém? Amém. Vamos orar? Cheguem junto de quem vocês possam. Se estiverem como família, fiquem como família. Se estiver sozinhos, mas esse momento, né? Eleva teu pensamento no Senhor. Abre teu coração verdadeiramente para o Senhor. Para, como ele disse, como Verônica disse, mostrar, revelar o que a gente precisa mudar. Porque às vezes estamos imersos no pecado, num profundo lamaçal que a gente nem percebe e talvez acha até que nem tem condições de sair daquilo ali. Mas como a Verônica falou também, o Senhor é misericordioso, o Senhor é Pai, Ele não é padrasto, Ele é Pai, Ele nos ama, Ele quer nos tirar da situação que estamos de pecado para nos colocar em lugar de honra. Como foi o que ele colocou para Sansão, e Sansão não soube aproveitar essa posição de honra que foi dada a ele. A gente não pode ficar abusando da boa vontade do Senhor, né? A gente não pode. Não, vou fazer isso, vou pecar, vou pedir perdão, vou pecar. Porque o Senhor não é bobo, né, gente? Deus é inteligente. Tudo tem limite. Tudo tem limite, não é verdade? Exatamente. Então, amém, oremos. Amém. Santo Deus e amado Pai, glórias te damos, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu és esclarecedor, Senhor. Tu cuidas de nós, Pai. Tu traz, Senhor Jesus, à existência o que não existe, Pai. Muito obrigado porque tu nos dá oportunidades diariamente, Pai. Pai, quero colocar diante de ti agora, Senhor Jesus,
a minha vida, a vida da minha família, a vida de todas essas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Que Tu possas estar, Senhor, conosco e trazendo, Pai, uma consciência, Pai. E nos mostrando onde erramos, em que estamos errando, mas que Tu possas estar nos orientando, Pai, a seguir o Teu caminho, a viver a Tua verdade, Pai. Nos ensina, Pai, nos traz, nos incomoda, Espírito Santo de Deus. Vai mostrando, vai acendendo as luzinhas que precisarem ser acesas para nos despertar do caminho que estamos seguindo, Pai. Tira, Senhor Jesus, essa cegueira, Pai. Quebra, Senhor, rasga véus, Pai. Tira a escama dos nossos olhos, Senhor Jesus, para que possamos só apenas enxergar a Tua luz, Pai. A tua direção, a Tua vontade para as nossas vidas. Não permita, Senhor Jesus, que nós sejamos tentados, que nós caiamos, Pai, mas que Tu possas, Senhor Jesus, estar firmes conosco, Senhor. Nós sabemos que Tu nunca se apartas de nós, mas, Senhor, através do nosso pecado, das nossas decisões, nós nos afastamos de Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, nos fortalece, Espírito Santo de Deus, nos incomoda a estar buscando cada vez mais a Ti, aprendendo na Tua palavra, tendo a comunhão contigo, Pai. Então, em nome de Jesus, se hoje estamos errando, nos perdoa, nos revela aquilo que estamos errando, nos mostra o que temos que fazer. Se precisamos pedir perdão a algumas pessoas, que peçamos, o que possamos fazer para consertar situações que fazemos, Senhor, para que a gente possa viver em harmonia contigo, para estarmos de vestes limpas diante de Ti, e que nada, Senhor, não possamos ser, que não sejamos apontados, Pai, daqueles, Senhor Jesus, que infringiram as normas do Senhor, como o Sansão foi apontado, Pai, mas que não permitas que isso aconteça conosco. Pela Tua misericórdia, Senhor Jesus, que não sejamos juízes de ninguém, mas que cada um tenha a sua consciência e sua reflexão diante de Deus, de que postura devemos tomar. Então nos orienta, Pai, porque sabemos que somos fracos, somos frágeis, né? Somos pecadores, mas a Tua misericórdia nos leva, nos levanta e nos coloca verdadeiramente em patamares altos, Pai. E não altos por soberba, mas por misericórdia Tua, e colocar em honra, Pai. Muito obrigado, que andemos sempre no Teu caminho de verdade, porque assim teremos uma vida eterna, uma vida que honre o Teu nome, Pai. Muito obrigado, em nome do Teu Filho Santo. Amém. Amém, queridos. Obrigado, pessoal, por mais essa noite, né? Então a força nunca é nossa, então verdade. Eu tenho uma força não mesmo, a nossa força vem de Deus. E até a próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir. E que a gente aprenda com os erros de Sansão. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém. Sansão representava a força e a unção, representava Deus na vida de quem é um servo seu. Não podia cortar, senão ele perdia aquela unção que fez matar muitos filisteus e o leão, mas alguém cortou. Ele perdeu a visão, ficou fraco sem o som, já não tinha forças nem para lutar, mas mesmo cego enxergou as misericórdias do Senhor, e então clamou e Deus escutou, e dele Deus se lembrou, e o cabelo cresceu, a força voltou, ele ficou forte, forte, os inimigos derrotou. De novo a unção voltou, de novo o poder voltou.
vai voltar a graça, você vai vencer. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A unção voltou de novo, o poder voltou de novo. De novo, a unção voltou de novo, o poder voltou de novo. Vai voltar a unção e o poder, vai voltar a graça, você vai vencer. De novo, de novo.